Olá, povo de Deus, segundo domingo do tempo da Quaresma, 28 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 22, de 1 a 2, 9a, 10 a 13, 15 a 18, Romanos 8, 31b, 34 e Marcos 9, de 2 a 10. Talvez esse texto de hoje de Gênesis seja um dos mais conhecidos da Bíblia. Um casal já idoso, sem filhos herdeiros, numa cultura onde não ter filhos já é uma desgraça, recebe a bênção de Deus e a mulher se engravida e dá à luz um menino, junto com a promessa de Deus de que dessa forma está garantida uma grande descendência. Essa é a história do casal Abraão e Sara. Assim, nesse contexto, nasce Isaac. Quando o menino já está crescido, Abraão recebe o chamado de Deus que lhe pede a oferta de seu filho em holocausto. A cena das mais tristes que podemos vislumbrar. A caminho da montanha, onde será realizado o holocausto, o pai coloca no ombro do filho a lenha e ele mesmo carrega a faca e o fogo. Quando avistam o altar, o lugar do holocausto, o filho pergunta ao pai: eis a lenha e o fogo, e onde está o cordeiro? E Abraão lhe responde: Deus providenciará. Bem sabemos que Deus mesmo providenciou um cordeiro, evitando que Abraão fizesse o holocausto se servindo do seu filho Isaque. Esse conto, repetido de geração em geração, servia para destacar a figura de Abraão como grande patriarca do povo de Israel, que confiou em Deus de maneira absoluta. Frei Carlos Mestres sintetiza num belíssimo parágrafo comentando essa história bíblica. Ouçamos. Pelos cálculos dos estudiosos, Abraão viveu em torno do ano 1850 a.C. O texto do livro de Gênesis, que atualizou a história, é da época do cativeiro da Babilônia, em torno do ano 550 a.C., isto é, 1.300 anos depois dos fatos. Nós hoje estamos a quase 4.000 anos depois da época em que Abraão viveu e a 2.500 anos depois do cativeiro da Babilônia. Apesar da distância no tempo, continuamos olhando para o mesmo quadro, lutando com o mesmo Isaque, procurando saber como crer na providência divina. Como Abraão, também nós estamos esperando para que Deus nos faça encontrar um cordeirinho como substituto para o nosso Isaque. Até hoje nós nos perguntamos: como é que os profetas, naquele cativeiro sem rumo nem futuro, conseguiram ter essa fé tão grande na providência divina? Para nós, ainda hoje, fica a grande pergunta: nossa fé é suficiente para sacrificarmos o nosso Isaque? Qual é o Isaque que Deus está pedindo hoje que sacrifiquemos? Lembrar que Isaque de Abraão era o centro de sua vida e a única chance de perpetuar na história com uma grande descendência. E o nosso Isaque, como ele é? Romanos 8, 31b a 34. Capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no pequeno texto de hoje, nos coloca diante da razão de nossa fé, de nossa confiança na providência divina. Foi esse o testemunho de Abraão, que acreditou mesmo sem ter bases evidentes para isso. Paulo vai nos dizer que Jesus Cristo, com sua entrega de vida por nós, é mais do que suficiente para crermos na presença incondicional de Deus ao nosso lado na história. O trecho é bem curto, ouçamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e ainda mais
que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós? Então, o capítulo 8 de Romanos é um hino de esperança absoluta em Deus, por meio do sacrifício de entrega sem reservas de Jesus Cristo por todos nós. Aqui está a razão da nossa esperança. Marcos 9, de 2 a 10. No primeiro domingo da quaresma, nós temos Jesus sendo levado para o deserto e sendo tentado por Satanás. No segundo, temos a sua transfiguração, a antecipação da glória que ele conhecerá com sua ressurreição. O texto é muito rico, aqui não há espaço para explorá-lo na totalidade. O contexto de Marcos é muito interessante, vejamos a sequência. Depois de ter Pedro confessado sua fé, explicitando a identidade messiânica de Jesus, Jesus ordenou que guardassem silêncio. E começou a dizer-lhes que o Filho do Homem iria sofrer, ser perseguido, ser assassinado, mas ressuscitaria no terceiro dia. Também há um anúncio um tanto enigmático de que alguns que o ouviam naquele momento não iriam morrer até que viesse o reino de Deus. Tudo isso precede a narrativa da transfiguração. A transfiguração é a visão antecipada de Jesus glorificado. Interessante que esses 3 discípulos são os mesmos que estão presentes na ressurreição da filha de Jairo e que estarão com Jesus na agonia do Getsemane. Portanto, este grupo que presencia a transfiguração, presencia também a desfiguração em Getsemane. O monte da transfiguração é deduzido como sendo o Tabor, que significa próximo da luz. O verbo em grego para expressar a transfiguração é metamorphote, ou seja, metamorfose. E como o verbo está no passivo, significa que Jesus foi transfigurado. A ação ativa é do Pai. Graças à ação do Pai, Jesus reflete uma luz divina, branca, como nenhuma lavadeira na terra poderia conseguir alvejar. Jesus em glória tem ainda a presença solene de 2 personagens muito importantes que sintetizam a história do povo de Israel, Elias e Moisés. Na tradição de Israel, todo evento precisa de 2 testemunhas para ser comprovado como verdadeiro. Por isso, Elias e Moisés se convertem em 2 testemunhas da glória de Jesus. Elias, que resume em si todos os profetas, vê em Jesus aquele de quem todos haviam profetizado. Moisés, que havia pedido para ver a glória de Deus na montanha, finalmente é escutado. Marcos diz que Jesus, Elias e Moisés estavam conversando, mas não se sabe de que falavam. Na narrativa de Lucas se diz que eles conversavam sobre o êxodo de Jesus, que seria consumado em Jerusalém. Neste contexto, uma vez mais, Pedro se adianta e, sem saber bem o que dizer, sugere que sejam criadas condições para permanecerem para sempre no monte. Sua proposta não tem sequência, pois uma nuvem desce do céu e os envolve. De dentro dessa nuvem, uma voz se ouve: "Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz." O tema de escutar a voz de Deus é conhecido no povo de Israel por Shema Israel, que se trata do convite para que Israel escute a Deus e se converta. Aqui é para que se escute agora a Jesus. A experiência da nuvem também é significativa e conhecida como Shekinah, nuvem da presença de Deus, que no Êxodo é sinal da sua glória. Já temos a manifestação da voz de Deus, confirmando Jesus como seu filho amado na ocasião do batismo também, lá no Jordão. E o final abrupto, com os discípulos não vendo mais nada, a não ser Jesus com eles,
é como que um choque de realidade, para que agora contemplem e escutem a Jesus. A transfiguração é uma maneira de Jesus antecipar sua glória, para que os discípulos possam suportar a dor do momento da paixão. É como se tivéssemos a capacidade de preparar bem nossos amigos para suportarem um sofrimento que se avista. A transfiguração nos prepara para a paixão, mas também é um convite para que se transfigurem no dia a dia da missão. Jesus é um homem da montanha, mas também dos vales e dos becos de todos os pobres da história. Por isso, ele nem respondeu a Pedro que queria ficar na montanha e os fez descer para o chão da vida. Um beijo no seu coração.